da Voz no ar com a segunda temporada da turma do Método Voz e já vamos dar a largada. Laço vermelho para apertarmos o play com esta mulher maravilhosa, cheia do Espírito Santo, que está construindo algo aqui na Terra, mas que eu tenho uma plena convicção que vai chegar nos mais altos lugares. Recebam com uma salva de palmas Mariane Rodrigues! Ela tá se achando, viu, gente? Viu tudo aqui, com colar que combina com brinco, ajeitou o cabelo. Tudo pra vocês. Tudo pra você que tá aí. Não foi, Mari? Foi sim, aprendi no método, né? Muito. Oh, ela ainda faz o merchan. Então, ela aprendeu, tá colocando em prática, porque ela também já sabe que conhecimento sem colocar em prática não vale de nada. Mari, que Obesidade mental, né? Obesidade mental. Não tem pra obesidade aqui, meu filho. Aqui a gente botou tudo pra fazer acontecer e ficar tudo magro. Mari, que prazer lhe receber aqui hoje. Obrigada. Eu acredito que muitas pessoas serão impactadas pelo que você vai falar, pela história que você carrega. E antes da gente abordar alguns assuntos, eu quero que você comece falando o que significa hoje colocar sua voz no mundo. Significa mostrar o que Deus já fez na minha vida, mostrar o que o Senhor já transformou e o que Ele já me prometeu que vai transformar a partir dos processos que Ele tem me colocado. Até mesmo estar aqui nesse momento, eu acredito que seja um processo de Deus para tudo que Ele quer fazer na minha vida. Olha só, para tudo que Ele me transformou, para tudo que Ele ainda vai me dar. Então a gente vai segurar nesses dois momentos aqui. Esse podcast vai ficar nessa transformação e nesse destino. Então vamos começar, Mari. O que você já olha e fala? Deus transformou a Mari aqui, aqui e aqui. Eu vejo muito o meu temperamento, que antes eu era muito explosiva. Acho que hoje eu falo e as pessoas, não, tu não era assim não. Eu digo, era aquela briguinha. Deixa eu te dar aqui o telefone do meu marido pra tu saber como eu era. Era aquela pessoa briguenta que não pensava muito antes de fazer qualquer coisa. E já ia fazendo. Hoje não. Hoje eu acho que com amadurecimento e com o Espírito Santo na minha vida, muita coisa vem sendo moldada. E eu acredito que isso seja o maior reflexo das mudanças que Deus vem fazendo na minha vida. Então começou pelo temperamento. Sim. Eu vi hoje no Instagram do Thiago Brunei uma frase que encaixa perfeitamente bem com o que a Mari falou. Ele colocou assim, ó: o seu maior superpoder é decidir mudar. Mas você precisa de alguém para auxiliar nessa mudança. Quem é esse alguém? Espírito Santo de Deus. Porque, na verdade, quem foi que construiu aquela rota errada? A gente. Então, como é que nós vamos ter o poder de refazer essa rota? Não dá. Precisamos de alguém que, de fato, entenda de destinos, que é o Espírito Santo. Então, o poder da mudança está em nós. Mas é necessário que você chame o Espírito Santo para ele vir te auxiliar dentro desse processo. É por isso que a Mari falou que o temperamento dela foi cada vez mais melhorando e completamente transformado. Porque ninguém imagina essa Mari briguenta, rixosa, falando grosso. Só o Espírito Santo nela, não? Só o Espírito. Vem aqui que o trabalho é árduo, mas tá dando certo. Mari, dentro dessa transformação de temperamento, eu acredito que o seu casamento ele foi muito impactado. Sim. Fala um pouco pra gente dentro dessa área, porque normalmente as pessoas que estão mais próximas são as pessoas que têm o nosso temperamento de uma forma mais bruta, vamos dizer assim. Quando a gente está fora do nosso ambiente, a gente se lapida mais, que era para ser o contrário. Na verdade, da nossa casa é que nós precisamos dar a nossa melhor. Porém, quando a gente não conhece a palavra, a gente inverte esses polos. Então, fala pra mim, para as meninas que estão aqui nos assistindo, dentro do teu casamento, como isso melhorou a partir desse temperamento reformado? Eu acredito que todo o processo que a gente passa, Deus está nos mostrando e nos moldando
para algo ainda melhor, né? Quando eu falo que o Espírito Santo moldou, não foi uma escolha minha, mas alguns processos que eu passei com meu marido, como a nossa crise que a gente teve, fez com que muita coisa fosse descortinada. Houve mentiras, houve traição da parte dele, mas em contrapartida eu também não estava sendo a esposa ideal. Eu não estava sendo a mulher sábia que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Então, quando a gente começa a enxergar as partes de uma maneira diferente, porque não é só... Claro que o peso de uma traição, o peso de uma infidelidade do marido, existe um peso e ele teve que arcar com as consequências disso, mas eu também olhei para mim, porque quando um casamento não vai bem, as duas partes são envolvidas, porque ninguém casa sozinho, né? A gente casa com os dois vivendo juntos, convivendo juntos. Se está faltando alguma coisa, eu tenho que olhar também o que é que eu estou deixando de dar. Eu era uma pessoa muito impositiva, não valorizava o que meu marido fazia, ou desvalorizava tudo que ele fazia. Então, isso, com o passar do tempo, vai gerando um relacionamento muito difícil. Ou ele deixava de falar muita coisa para mim porque sabia que eu ia brigar. Aí isso fazia com que ele mentisse em cima de... contasse mentira em cima de mentira e chegava num ponto que não dava mais para se falar a verdade. Então, muitas das vezes, eu acredito que se a gente consegue se moldar um pouco mais, tudo flui melhor. Até a nossa convivência com nossos parceiros, porque eles vão querer conversar com a gente, querer ficar com a gente. Chegou um ponto que meu marido preferia estar no trabalho do que ficar em casa. A minha companhia não é tão boa assim para o meu marido, para ele querer ficar em casa, para ele querer estar comigo, tem alguma coisa errada, né? Então, você tem que olhar não só para os erros dele, mas olhar também para si. Como é que a gente faz para deixar nosso casamento melhor? Então, foi tudo isso que o Espírito Santo trouxe à tona para a gente. E eu acho que, a partir disso, a gente conseguiu, tanto ele quanto eu, passar pelo processo de uma maneira saudável. O que a Mari está compartilhando é que chega um momento da nossa vida que a gente está tão ligada naquele automático, fazendo as coisas sem pensar, só fazendo, ao ponto de construirmos muros dentro do nosso casamento. E quando eu falo de muro, eu falo diretamente também da comunicação, porque olha só o que ela disse: meu marido deixava de falar algo pra mim porque ele já sabia que eu ia brigar. O que é isso? É uma comunicação prejudicada. É um muro que ele colocou como um mecanismo de defesa para que eu nem chegue lá, porque na hora que eu chegar lá vai acontecer algo que eu não quero. E uma das formas que nós temos que ficar muito atentas é em como está a nossa comunicação dentro da nossa casa. Porque o primeiro lugar, isso é um conselho que eu vou dar para vocês, que eu já conversei com a Mari sobre. O primeiro lugar que vai ser atacado é a comunicação. Porque na hora que vocês param de se falar, param de estar juntos, param de se relacionar, vocês vão se distanciar. Vai vir a frieza dentro daquele relacionamento. E a consequência disso são as outras áreas que a gente já sabe. Porque a Bíblia nos alerta. Um abismo chama outro abismo. Então começa ali, sutil, de leve. Quando você vai ver, já tá ali uma bola de neve. E vocês passaram por essa crise. Foi algo bem desafiador. E após passar por essa crise, o Senhor deu um presente com a destra direita, porque é o significado do nome dele. Que foi que você ganhou de presente após esse alinhamento? Porque o que você chama de crise, o Senhor chama de alinhamento. Aos olhos humanos, a gente acha que é crise. Mas para o céu, ele está alinhando. Como é que ele entregar esse presente
para um casal completamente desalinhado. Se a obra que ele tinha para fazer precisava desse ajuste. Bora falar desse presente? Porque esse presente é um presente assim, dá vontade de dar um rastudo quando eu vejo ele. Vamos falar desse presente, Mari? Pois é, o Benjamin chegou na nossa vida meio que de surpresa, porque pros médicos, pros homens, eu não ia poder engravidar tão cedo, porque eu ia precisar, eu tava com endometriose muito elevada e tava com pólipos, com uma série de coisas que a minha médica orientou para que eu tirasse um dos ovários e o outro seria tratado, né? Então, eu fui em outro médico, que seria um especialista na área. Ele orientou não tirar o ovário, mas tirar um folículo do ovário. E eu começar a colocar o DIU, fazer os tratamentos hormonais. Só que, no meio desse processo, apareceu uma pessoa que disse que tinha um outro especialista. Eu acho que isso era mais ou menos outubro, novembro, que tinha um outro especialista. E eu tentei marcar com ele e ele só teria vaga para janeiro do ano seguinte. Então, eu digo, não, pois eu vou esperar, né? Já que a minha médica disse que era para tirar, o outro disse que era um folículo, que ia tirar do ovário, então eu vou esperar esse outro, vai que não preciso fazer nada. Quando foi em dezembro, quando foi em janeiro, eu bestamente disse, não, eu tô me achando mais gorda, mais inchada, eu vou fazer um teste só pra ver o que é que tá acontecendo, mas eu acho que eu tô gorda mesmo. Quando eu fiz o teste, estava lá. O que Deus já tinha profetizado até antes disso. Antes de eu descobrir qualquer impossibilidade, a gente foi em um culto e o pastor Júnior Rocherola disse pro meu marido que ele ia ser um excelente pai. E a gente tinha isso no nosso coração, mesmo com todas as impossibilidades, a gente sabia que tinha uma palavra de Deus. E que isso era o que fazia a gente confiar. Eu digo, se for da vontade de Deus um dia eu ter filho, eu vou ter. E ele disse que meu marido seria um excelente pai. Então a gente acreditou nessa palavra. E quando foi em janeiro a gente descobriu que estávamos grávidas. Grávidas de quem? Do Benjamin. Benjamin! Não importam as possibilidades. Se você tem uma palavra, caminhe em cima dela. Ai, Mila, os médicos falaram que é impossível. Beleza. Ai, eu fiz uma consulta lá no advogado e ele me disse que não vai dar certo não. Continua. Se você tem uma palavra, não olhe para as impossibilidades, olhe para a palavra. Porque na hora que você olha para essa palavra, e é o que a Mari falou, a gente sentia que a gente ia ser. Nós seríamos pais. Então, se você sente aqui dentro, se mexe, se vibra, se pulsa de alguma forma, já aconteceu. Só precisa acreditar, já aconteceu. E quando o Benjamin chegou, junto com ele, o que mais que veio? Veio um renovo de Deus, porque quando todo o nosso processo aconteceu era em maio. E eu já engravidei em dezembro. Então, a gente estava no meio de um processo de perdão, de essa reconstrução da confiança com o Vladir e tudo. Mas o Benjamin veio meio que para selar tudo isso, sabe? Porque não é quando a gente se acha preparado, não é quando a gente acha que vai conseguir, que é o momento certo. É quando Deus diz que é o momento certo. E se Deus disse que naquele momento dava para o Benjamin estar na nossa família, então eu creio que foi o momento que Deus quis selar mesmo a nossa aliança. Porque com a chegada do Benjamin, o foco foi para a vida dele. E meio que tudo que tinha passado ficou para trás. É como aquele versículo que fala, né? Eis que faça uma coisa nova. Será que não vês? E Deus abriu mesmo o caminho no deserto para a gente e a gente viveu esse tempo, que foi um tempo muito abençoado da chegada do Benjamin até aqui. Olha o versículo que a Mari trouxe. Eis que estou fazendo algo novo. Vocês não estão vendo? E agora eu trago esse versículo para você. Todos os dias Deus faz algo novo nas nossas vidas. Você está vendo? Eu estou vendo. A Mari está vendo. Que Ele está fazendo algo novo, Ele está fazendo. O versículo diz assim, será se Deus está fazendo algo novo?
Será que ele tem tempo? É tanta gente no mundo que eu não sei se ele vai fazer algo novo na minha vida. Não, o versículo está afirmando. Eis que estou fazendo algo novo. Ele está fazendo, ele não para. Mas ele te faz essa pergunta. Você não está vendo? Então a Mari, ela viu que meio a tudo que estava acontecendo, ainda assim, no meio daquele deserto que não veio para matar. Não veio para matar, veio para transformar. O Senhor fez algo novo, que trouxe um rei novo, que tinha nome e sobrenome, não era gordura, era nome e sobrenome. Exatamente. E que trouxe vida, porque um filho, gente, um filho, Mari, o que você aprendeu na maternidade? Que a maternidade, ela traz assim algo pra gente que... Eu aprendi muito mais sobre doação, sabe? Que muitas vezes a gente acha que eu dizia, né? Eu acho que estou cansada antes de ter filho, mas hoje você é um nível diferente. Mas é uma coisa tão prazerosa que eu saí do emprego, eu voltei a trabalhar, mas ficava naquela coisa. Para deixar meu filho numa creche foi tão dolorido para mim e eu vi que não valeu a pena. Esse tempo que eu deixei de estar com ele para o trabalho, porque Deus muda tanto a nossa cabeça, nossas prioridades, que hoje a prioridade que eu tenho é estar com ele. Por mais que hoje ele estude, ele esteja na creche, mas o tempo que eu estou com ele, eu tento estar com ele. É uma coisa que não sei nem como explicar. É meio doido. A maternidade é meio doidona, mas a gente gosta dessa loucura. Mas eu acho que mudou muitas prioridades, sabe? Principalmente relacionada ao trabalho. A gente sabe que, e assim, a gente sabe que Deus tem algo pra gente, a gente precisa trabalhar e tudo, mas não era como antes, porque antes o trabalho era como se tomasse a prioridade para tudo. A gente sempre pensava no trabalho, em crescer e tal, mas hoje não. Hoje tem uma vida que depende de você. E a gente não quer que o Benjamin passe por algumas coisas que a gente passou na infância por conta de coisas que nossos pais não sabiam, né? A ausência. A ausência, coisas que aconteceram que poderiam ter sido evitadas, mas que muitas vezes os pais não sabem. A gente hoje tem consciência de muita coisa, mas nossos pais não sabiam. Então, a gente não quer que muita coisa aconteça nos nossos filhos e a gente tenta. Por exemplo, minha mãe brigava muito e eu não quero passar isso, porque minha mãe estava sempre trabalhando muito, com muitos filhos e tal. E eu quero que o Benjamin, ele tenha uma infância mais tranquila. Eu não quero colocar todo o meu estresse nele ou qualquer outra coisa. Eu tento, né? Não é todo dia que a gente consegue. Ah, bem-vinda à maternidade. A maternidade, meu amor, cada dia é um dia diferente. Tem dia que a gente tá muito divertida. Outro dia a gente tá, meu filho, pelo amor de Deus. E tá tudo certo. Isso é o ser humano. Né? Isso é o ser humano. Por isso que quando a gente vai lá pro monitor cardíaco, tá assim, ó. Porque na hora que ele faz pi, caos todo. Vamos aproveitar que a Mari falou do trabalho pra gente trazer aqui pra vocês essa empresa que tá crescendo, que tá cada vez mais liberando um som de multiplicação. Então hoje a Mari tem uma empresa com o marido dela e ela vai contar pra gente o que é que essa empresa faz, como funciona, o que é que essa empresa atende, porque hoje eles trabalham juntos e o que eles carregam dentro dessa empresa tem um propósito muito diferenciado. Então, Mari, o que hoje você pode trazer para quem está nos assistindo, para esse segmento que você atua junto com o seu esposo? Eles têm a mesma formação, então é bem interessante. Eu e meu marido somos contadores e a gente viu, a gente trabalhou em várias empresas por muitos anos. Eu acho que eu trabalhei em empresa por mais de 14 anos e ele também. E a gente viu, a partir de algumas coisas que a gente foi conhecendo tanto na igreja, como da necessidade de muita gente, não só pessoa física, como pessoa jurídica também, de organização. Organização e fazer tudo para que hoje a gente atende mais pessoa física, porque hoje o nicho do Vlad é muito imposto de renda, mas a gente também tem alguns clientes, pessoa jurídica, que um dos gargalos maiores das empresas é a organização.
a organização financeira, a organização dos processos. Então, hoje a gente ajuda as pessoas a tentarem fazer com que as coisas andem de uma forma melhor na empresa e elas consigam alcançar alguns objetivos, tanto pessoal como profissional, como expandir a empresa, como viajar com a família, ter reservas, e é mais ou menos isso. Qual é o nome da empresa, Mari? WMB Assessoria. WMB Assessoria. Então siga aí WMB Assessoria e conquiste esse momento financeiro para você desfrutar do dinheiro, porque o dinheiro é uma ferramenta e você precisa aprender a desfrutar desse dinheiro. Ele não é para você servir ao dinheiro, é para que o dinheiro sirva aos seus sonhos, às suas necessidades. E às vezes você não tem essa habilidade e tá tudo certo. A habilidade que a gente não tem, nós buscamos em uma pessoa e essa pessoa, ela vai te ajudar nesse processo. E pra gente finalizar, Mari, falando em habilidades, ela que chegou pra mim me chamando de zoadenta. Vocês acreditam nisso, meu povo? Vou contar isso pra vocês. Eu vou contar pra vocês verem como Deus honra. Primeiro é a humilhação, vou contar quem é a humilhação. Mas depois vem a honra, entendeu? A vida, ela é baseada em 2 H. Primeiro lugar é H é da humilhação. Depois no H da honra. Vocês parem pra pensar aí na vida de vocês. Vocês vão ver. 2 H, que vocês vão lembrar de mim. Comenta aí no podcast. Eu me lembro desse H da humilhação, mas depois chegou o H da honra. Vou contar aqui pra vocês. Há 2 anos atrás, uns 2 anos. Foi isso, Mari? Acho que foi ano passado, um ano e meio, né? Um ano e meio. Ah, 2 aqui modeladas. Há uns 2 anos atrás, na nossa igreja, tem um momento das mulheres que se chamam modeladas. Modeladas pelo Espírito Santo, modeladas pela graça, o poder. E eu estou lá, né, meu amor? Porque se tem alguém que gosta de um modeladas, é me laguear. Chega lá no modeladas, fazendo o quê? Falando. Tem que ser falando. Com um bom comboio, conversando, dando glória e aleluia. Mariane estava lá. Atrás dela. Atrás de mim. Que ela queria me dar uma voadora. Era ou não era, mãe? Pode confessar agora. Agora que já foi, já não tem mais pecado, não. Eu digo, gente do céu, como é que pode essa criatura aqui só fazendo zoada perto de mim? Quando é no outro dia, conheço a pessoa só pela zoada. Eu digo, gente do céu, não... Não é possível. Meu Deus, pelo amor de Deus. Eu digo, não, acho que passou o ano, foi o 12 por 12, né? Quem é que tava lá? Eu vou meio-dia, um horário que não vai quase ninguém. Mas eu vou. 12 por 12 é uma campanha que a nossa igreja tem, que são os 12 primeiros dias do ano, em oração pelos 12 meses do ano. Então, eu vou, sempre vou, meio-dia, do dia 1 ao dia 12. Eis quem estava lá no 12 por 12. Na minha frente, gente, a criatura. Eu digo, gente do céu, tu é com sorte, meu Deus. Ela tava com sorte, ela não tava sabendo. Era, Ela de não- interpretar, né? Ela não tava era com discernimento do espírito, mas com sorte ela tava. Passou. Quando foi esse semestre, eu lidero um ministério que se chama Mulher Única. Eis que ela abre a porta. Quem é a líder dela? A Mila. Eu digo, gente, Deus tem um propósito nesse negócio, porque não é possível. Eis que ela conhece o método voz e o quê? Estou aqui. De zoadenta a mentora. Olha só, pra vocês verem. Primeiro veio a humilhação, agora veio a honra. Eu disse, não, Senhor, eis-me aqui, né? Se o Senhor tá colocando essa mulher na minha vida, então, Tem mistério eis-me aí. aqui, tem mistério. Tem mistério. Eu trouxe esse momento pra você rir aí, porque com certeza você deve ter achado graça do que a gente falou, porque às vezes a gente tem uma impressão da pessoa, sem conhecer, diferente. Tá tudo certo. Se você tiver um propósito com aquela pessoa, em algum momento você vai se conectar com ela e você vai mudar. Não que eu não seja mais zoadenta, tá, gente? Eu continuo sendo zoadenta. Quem tá comigo no culto sabe que eu dou glória, aleluia, levanto os braços porque eu preciso interagir com a palavra. Entende, Mari? Sim, Tu tem. entende, né, Mari? Hoje tu entende, né, Mari? Porém, olha só o que aconteceu. Tinha mistério, Deus revelou, estamos aqui para a glória dele, colocando essa mulher para falar. Hoje ela é líder. Hoje ela tá
na diaconia, recebendo as pessoas, com um sorriso largo. Dá uma palhinha do sorriso. Sorriso. Olha que Seja bem-vindo. Olha! Diga como que uma mulher dessa poderia estar séria, tão bonita, cheia de vida do Espírito Santo. E ela vem indo para esse lugar. Então, Mari, deixa uma mensagem pra gente finalizar para essas mulheres que às vezes olham para elas e falam assim: como que Deus vai fazer? E não vem saída. E você, como alguém que recebeu um caminho dentro do deserto pelo próprio Deus e hoje já consegue de forma palpável sentir e desfrutar do que o Senhor está fazendo na sua vida, deixa uma mensagem para essa mulher que de repente está te assistindo e acredita que não tem mais saída nenhuma. Uma das coisas que eu mais torturava minha mente durante todo o meu processo era que se eu não perdoasse meu irmão, Deus não me perdoaria. Isso era uma coisa que pra mim é inegociável, ter o perdão de Deus, porque a gente erra muito. Então, se faz sentido para alguém hoje, se está passando por algum problema parecido, o que eu falo para você é que libere perdão para quem quer que seja. Porque o perdão liberta a gente de muita coisa e abre porta para as bênçãos que Deus quer colocar nas nossas vidas. Se eu tivesse no momento que aconteceu tudo comigo e com meu marido, se eu tivesse dito, não vou perdoar essa traição, não vou perdoar essas traições, talvez eu não estaria aqui. Talvez eu não estivesse com Benjamin, talvez eu estivesse no mundo. Talvez eu estivesse, sei lá, fazendo o quê? Amargurada, sofrendo. Mas hoje não, Deus trouxe um renovo tão grande nas nossas vidas que eu sei que é pra gente transbordar. E eu estar falando aqui hoje é cumprimento de muita promessa de Deus nas nossas vidas. E eu creio que é isso que Deus quer que eu faça. Encoraje outras mulheres, o perdão é libertador. O perdão não é uma coisa que você vai dizer, eu perdoo, e seu coração vai sarar, não é. Libere perdão. E o resto é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Acredite no poder de Deus, no poder dessa liberação, que Ele vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Eita! Não precisa falar mais nada, porque esse final já deixou bem claro que para você viver tudo que o Senhor tem para fazer na sua vida é necessário passar pelos processos, passar por esses alinhamentos, e dentro do processo o perdão, ele faz parte. O perdão não é sobre o outro, o perdão é sobre você. Libere esse perdão para você ficar livre e poder desfrutar de todas as bênçãos. Obrigada por esse momento, Mari, foi maravilhoso. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.